Besito, vou pedir para você dar uma contextualizada do que está acontecendo nesse momento aí, que está viralizando essa declaração da Rádio CBN. Enquanto eu coloco aqui no ar para a gente escutarmos, para que a gente consiga escutar junto. Então, saiu agora há pouco, né? Começou a espalhar. Confesso que eu não conheço o jornalista, nunca tinha ouvido falar, mas ele era da CBN Curitiba, e no programa deles ele acabou falando bastante besteira sobre São Januário, sobre a Zona Norte, sobre o histórico do Vasco, assim, coisas que não são verdade também. E foi muito infeliz, muito mesmo. Eu acho que tanto a torcida do Vasco, a gente sabe, o Caio falou, né? A grande mídia com certeza não vai repercutir isso. A torcida do Vasco, pelo que eu vi, está bem engajada em pedir pelo menos uma retratação da CBN, porque, né, é uma fala esdrúxula e é inaceitável para hoje em dia, século XXI, e com a gente, depois de tudo que a gente passou no ano passado, com a barreira, o São Januário fechado por causa da barreira, enfim. Então, vocês vão ver aí, foi uma fala do início ao fim, problemática, estapafúrdia, e é realmente muito triste a gente ter que ouvir isso hoje em dia ainda, né? Vou colocar aqui, e aí depois cada um vai dar o seu ponto de vista. A gente quer ouvir também a opinião de vocês aí no chat, tá? Vou rodar. Miranda, né? O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existiu uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda, porque não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Acho que do que eu falei antes deu para vocês perceberem mais ou menos, né? Assim, do início ao fim, foi uma fala tenebrosa. Do início ao fim. Em nenhum momento se tornou alguma coisa aceitável. Bom, posso começar? Pode. Eu vou deixar para falar depois, que é bom que eu respiro também. O pessoal sabe que quando é esse tipo de assunto eu posso acabar perdendo a razão, mas vai primeiro você aí, Rafa. Bom, primeira coisa, não é surpresa as pessoas ficarem pensando isso. Eu, como vascaíno, literalmente eu estou nem aí para o que essas pessoas falam. Eu só acho que o cara não conhece muito a torcida do Vasco, né? Porque o que vai ter de repercussão, o que isso daí vai viralizar, o que as pessoas vão colocar a cara desse cidadão aí, falando coisas de Zona Sul, os três indo da Zona Sul, e o Vasco é o time da Zona Norte, tudo bem, é como eu sempre falei. Então eu realmente estou do lado certo, graças a Deus, cara. Desde o pronunciamento lá do Rodrigo Terra, quando fecharam o nosso estádio, dizendo que existiam pessoas embriagadas ao redor de São Januário, de que a gente ouvia estampidos de tiros durante as partidas. Sério, cara. Não tem nada para falar com relação a essa situação que a gente já conhece e a gente vai conviver. Agora, a única parada que esses caras não sabem é que quanto mais eles falam, mais eles deixam a gente fanático pelo Vasco. Eu, Rafael, particularmente, me sinto mais feliz e mais orgulhoso em ser vascaíno, em estar do lado certo da história. Eu vejo que, desde a história, que eu já brinquei aqui, quando a gente fala assim, Rafael, você virou vascaíno por quê? Porque seu pai era, claro, né? Eu falei, beleza, eu virei vascaíno porque meu pai era e ele me fez vascaíno. Agora, eu virei muito Vasco porque eu conheço a história do Vasco. Simples. E eu já brinquei aqui também, que eu já cheguei para flamenguistas e tricolores e falei, cara, conta a história do seu time, ninguém sabe. Então, assim, o que essas pessoas falam, literalmente, não conhecem a torcida do Vasco. Primeiro, para pegar uma para ele.
torcedor do Vasco não vai ter nenhum tipo de pena em colocar isso na rede social, em viralizar, em falar que ele foi preconceituoso, e ele que segura a onda. Ele poderia muito bem ficar calado, cara. Ou será que só em São Januário tem briga após o jogo? Ou será que só em São Januário tem pessoas que bebem antes do jogo? Eu já estou cansado dessa história. Assim, acontece em São Januário, parece que tudo de errado no futebol brasileiro acontece em São Januário, porra. Mas sabe o que acontece, cara? Tinha problema de Maracanã. Eu fiquei o ano passado inteiro puto com o lance do Maracanã. E sabe o que eles fizeram, cara? Eles fizeram o que o Vascaíno não quer mais saber de porra de Maracanã nenhum, então. Eu que vou para a minha barreira do Vasco, onde eu tenho o meu senso de pertencimento que pouquíssimas pessoas possuem, num lugar onde eu gosto de estar. Eu gosto, literalmente gosto das pessoas que estão lá. E aí, eu vou te ajudar, Rafa. Vou concluir. E aí, cara, viu com esse papinho bosta, gente bosta, sabe? Eu não consigo conceber, sacou? Só que eles não entendem que o vascaíno fica muito mais vascaíno quando fala esse tipo de coisa. Então, literalmente, eu tô nem aí. Sacou? Mas, assim, a torcida do Vasco, bote na rede social e que viralize mesmo e que mostre mais uma vez que não é vitimismo. Ah, a torcida do Vasco é vitimismo, tô dizendo que eu tô... Não, tá aí, cara. É toda hora, qualquer coisinha esfregando isso na nossa cara. Mas é o lugar onde eu quero estar. O Januário vai ser reformado e, graças a Deus, no mesmo lugar. Pode falar, cara. É isso, eu vou, antes de iniciar o que eu tenho para falar sobre isso, na verdade, tudo que eu tenho para falar sobre isso, talvez eu não fale aqui nessa live, justamente pelo que o portal CRVG está falando aí. Não dava certo participar de podcast nenhum, porque ia sair preso na live, de tanto que ele ia falar para esse cara sobre esse cara. Vamos lá. Carneiro Neto, né? É bom nessas horas a gente dar nome aos bois, dar nome aos vou até deixar aqui, enquanto você fala, cara, vou deixar pausado, só para a cara dele ficar aqui mesmo. Tô nem aí. Pode colocar aí, que é bom a gente não esquecer quem é essa pessoa, porque às vezes a gente fala sobre assuntos sérios e generaliza sem o devido crédito que a gente tem que dar. Porque, assim, uma pessoa que se presta ao papel patético de uma fala preconceituosa e burra, acima de qualquer coisa, burra, esse cara tem nome, o nome dele é Carneiro Neto, esse cara tem emprego, ele é jornalista da CBN de Curitiba, e se a gente não lembrar toda hora quem é esse cara, onde ele trabalha, o que ele faz, vai ficar por isso mesmo. Então, assim, ele não tem vergonha de falar o que ele fala, mas ele precisa ser constrangido em algum momento. Se ninguém lá onde ele trabalha tem a coragem e a postura, a hombridade de constrangê-lo publicamente, ao vivo, como deveria ser feito, nós aqui, infelizmente, vamos ter que nos prestar a esse papel e dedicar um tempo da nossa live para fazer isso. Então, eu acho difícil que o seu Carneiro Neto tenha pisado em São Januário alguma vez na vida. Se pisou, eu convido ele a retornar, porque para ele repetir tudo que ele falou lá dentro, vivendo São Januário, vivendo o Vasco. Caio, se você me permite, eu vou discordar de você agora eu vou ser o Rafa da relação. Agora eu vou discordar de você. Diga. Por mim, eu espero de coração que esse cara nunca pise em São Januário. Essa é a minha... Não, eu te entendo. Escolher, não gostaria que ele pisasse em São Januário nunca na vida dele. Eu te entendo, mas eu acho que é importante que ele esteja lá presente para que ele possa realmente vivenciar e saber do que ele está falando. Para ver se vivendo lá, um dia que seja, uma noite que seja, ele vai repetir tudo que ele falou. Isso aqui não é uma ameaça, tá, gente? A gente está falando sobre ele viver aquilo que ele fala. Ao invés dele falar porque ele acha A ou B, assim, não tem o menor cabimento ele colocar uma pauta na fala dele de que São Januário é na zona norte do Rio. E aí? E qual é o problema disso? Isso muda alguma coisa? O fato do Flamengo... O
Isso é uma serem da loucura. Zona Sul, o Vasco ser da Zona Norte, muda em quê? Se você está querendo deixar alguma coisa no ar, assuma as palavras que você escolhe usar e explique elas, deixe elas mais claras. Diga logo o que você está querendo dizer com isso. Deixa bem claro, para não ter dúvida. Ou então não fala. Porque, assim, jogar essa responsabilidade de uma suposta agressividade do Vasco numa confusão que não começou por conta do Vasco, porque, assim, e aí não é só Carneiro Neto e CBN Curitiba, não. Aí é muita gente da imprensa. Eu não tive a oportunidade de ver a transmissão do jogo porque eu estava no jogo, eu estava em São Januário, mas já ouvi alguns relatos de posicionamentos extremamente rápidos da imprensa para culpar o segurança do Vasco, que o segurança não está ali para arrumar confusão, mas o jogador está. O jogador do Atlético Paranaense pode, no último lance do jogo, dar um soco na cara do jogador do Vasco, porque está destemperado, porque tomou mais uma virada em São Januário e nunca ganharam um jogo em São Januário. E aí, soco na cara, pontapé, não sabem perder, e a culpa é do segurança. O segurança foi lá separar o que já tinha começado. Ele pode ter sido mais truculento do que devia, talvez não caiba a mim julgar, porque eu nunca fui segurança, eu não sei com que força, qual ação que eu tenho que tomar em determinadas situações. Ele sabe muito melhor do que eu, ele sabe muito melhor do que o comentarista de qualquer outra TV, ele sabe muito melhor do que qualquer jornalista aquilo que ele faz. Da mesma forma que eu acho difícil o segurança, o Betinho, querer dizer para o Roger Flores, por exemplo, no Sport TV, o que ele deve comentar ou não. Porque talvez esse não seja o papel do Betinho, assim como não é o papel do Roger Flores e de qualquer outro comentarista ser um segurança de dentro de campo. Então, assim, o Betinho, por exemplo, estava ali dentro de campo para defender os jogadores do Vasco e para apartar qualquer confusão que foi iniciada pelo Atlético. Mas aí muitos jornalistas e muitas pessoas da imprensa, e aí, repito, não só o Carneiro Neto aí, que está, além de ser burro nas palavras dele, ainda tenta imputar algo completamente descabido, estão ignorando o fato de que a confusão começou por conta dos jogadores do Atlético Paranaense abusados, desrespeitosos dentro de São Januário, porque se você quer ser respeitado, você primeiro se dá o respeito, ainda mais quando você está visitando um lugar. Você não vai chegar em São Januário e fazer o que você quiser da sua vida. Vai dar soco na cara de jogador do Vasco, vai arrumar confusão, vai querer pressionar a arbitragem de 5 em 5 minutos. Não é assim que a banda toca e não é assim que vai tocar. E aí o tal do Carneiro Neto vem falar de Eurico Miranda. O Eurico Miranda, o falecido Eurico Miranda, que ele tentou ressuscitar nessa fala dele, não tem absolutamente nada a ver com o jogo de ontem, né? Talvez ele esteja querendo buscar lá atrás o que aconteceu em 2004, que o Eurico supostamente mandou pintar o vestiário do Atlético e tornou uma pressão insustentável dentro de São Januário. O Atlético perdeu mais uma vez em São Januário, como de costume, e eles ficam remoendo isso como se tudo tivesse interligado, e não está. Porque, repito, a confusão, as imagens são claras. A confusão começa porque o jogador do Atlético Paranaense dá um soco no jogador do Vasco. E, assim, os jogadores do Vasco, muito inteligentes naquela ocasião, saíram de perto. E quem foi tomar as dores dele foi o Betinho, no caso, o segurança. E os jogadores, sabendo que poderiam ser expulsos, que poderiam pegar algum gancho, alguma punição maior, porque já sabem como funciona com o Vasco, né? Se afastaram. O Souza foi lá até para tirar o Betinho, que também já tinha fugido de algumas agressões, porque ele não começou a agredir ninguém do nada, né? Ele estava se defendendo também. Na segunda confusão lá perto da descida do vestiário, ele escapa de um soco primeiro para depois tentar revidar. E assim, é do instinto também do homem ali de se defender no meio de uma briga. Mas aí o Betinho não pode fazer nada. Ele é o errado de ser truculento, de agir com força excessiva, segundo alguns veículos da imprensa. Mas os jogadores do Atlético, tudo bem. Cercam uns 10 o cara, ficam gingando na frente dele, chamando para briga, xingando. E o errado é o Betinho, é o segurança do Vasco. O jogador de futebol pode fazer o que quiser agora, no lugar que quiser, a hora que quiser. Não é assim. Eu lembro quando o Vasco jogou lá na Ilha do Retiro, que por muito menos, mas muito menos, execraram os jogadores do Vasco por terem comemorado um gol na frente da torcida do Sport.
e aí a torcida do Sport invade o estádio, a culpa é do jogador do Vasco. Invade o estádio, bate em mulher, a atendente do SAMU que estava lá, sim, e a culpa é do Raniel. Independente do que aconteça dentro ou fora de campo, a culpa é do Vasco. Essa é a graça do futebol brasileiro. Então, assim, ponto 1, né, que a gente começou falando aqui, de Carneiro Neto, comentarista, jornalista da CBN Curitiba. Aqui nós temos um certo alcance, principalmente no Instagram, mas em todas as redes sociais. Nós vascaínos, nós da mídia vascaína, te pedimos, Carneiro Neto, que você se posicione e explique o que você quis dizer quando você estava falando que São Januário fica na Zona Norte. Porque não ficou claro para mim o que você quis relacionar entre a localização do estádio e uma suposta violência do Vasco, o Vasco ser um clube violento e diferente do Flamengo e do Fluminense. Porque, assim, se você está querendo dizer que a localização geográfica, o fato de São Januário estar na Zona Norte, beirado de comunidade, torna o ambiente mais hostil, mais perigoso, mais violento, eu acho que você precisa rever alguns conceitos e assumir as coisas que você fala. E explicar bem direitinho qual é a tua linha de raciocínio. Porque, primeiro, que ela não faz sentido. Segundo, que se você achar que ela faz sentido, ela é totalmente preconceituosa. E terceiro, que o Vasco é muito maior do que você pensa. Então, que você possa dar a tua declaração aí, possa explicar melhor a tua declaração e rever alguns conceitos que você tem, porque não é Carneiro Neto que vai dizer o que é o Vasco ou o que deixa de ser o Vasco. Até porque antes do Carneiro Neto nascer, o Vasco já estava lutando por quem o Carneiro Neto quer agredir hoje, mesmo sendo jornalista e devendo ter mais responsabilidade com o que fala. Eu vou parar por aqui hoje para a gente dar seguimento à live e falar sobre o jogo também e um pouquinho mais dessa confusão.